E aí, gente, boa noite. Esperar a galera entrar, vamos aí. E aí, quem será? Vou até ver aqui enquanto a galera entra. Vou aprender a mexer nesse negócio de stories. Stories não, de ao vivo. Pra saber aqui como é que põe o tema. Nossa, gente, quanta função aqui. Oi, boa noite, tudo bem? Tô aqui tentando entender como é que funciona, como coloca aqui o tema da noite. Boa noite, Lívia, Luma, Aline, todas sejam bem-vindas. Gente, se alguém souber como é que põe o tema aqui, alguém me fala, porque eu ainda sou um pouco novata nisso, tô precisando de uma ajuda. Ai, gente, essas modernidades de hoje em dia, viu? Cristina, seja bem-vinda. Leandro, Glória. Tá frio aí no Rio, Luma? Imagina aqui em São Paulo, como é que não tá? Menina, estamos congelando. Boa noite, Vera Lúcia, tudo bem? Gente, como é que eu faço? Olha, tá, entrou, boa noite. Ai, gente, preciso aprender aqui. Bom, gente, deixa isso aqui que depois eu vejo se a Ana sabe ou se alguns meninos sabem pra me ensinar. E aí, gente, onde vocês estão? Tá muito frio? Me conta. Nossa senhora, aqui em São Paulo tá congelando. E pior, gente, que eu fui pra praia, né? Esse final de semana e lá tava uma calorzão. E agora aqui em São Paulo essa friaca. Mas vamos aí. Gente, vamos falando de onde vocês são. Valquíria, boa noite. Nossa, Elas Esther. Se eu falei errado, você me perdoe. Vão falando aqui de onde vocês estão, se tá frio, se tá calor, enquanto o pessoal vai entrando. Nossa, do Rio Grande do Sul, a Glória. Aí deve estar pesado, viu? Tá frio aqui, Valquíria? De onde você fala? Conta pra mim. A Luma, tá, eu tô resfriada. A Luma é lá do Rio, se no Rio tá frio, imagina aqui em São Paulo, lá no sul, gente. Tô pondo uma aguinha aqui. Eu queria, gente, fixar aqui o tema da nossa live, mas eu preciso aprender. Ah lá, Valquíria de Palmital, que linda! Uma palmitalense aqui, que bonitinha. Bru Lima, seja bem-vinda. Brian. Gente, peraí, mais um pouquinho, vou esperar mais 2 minutinhos pra gente começar, tá bom? Miguel Ângelo, seja bem-vindo. Gente, ó, é o seguinte, enquanto a galera vai entrando aí, o tema de hoje, para quem ainda não sabe ou não viu, é como que eu me sinto com raiva por estar intolerante alimentar. Eu me sinto com raiva por estar com desconfortos gastrointestinais quando eu como determinado alimento. Eu me sinto com um negócio negativo dentro de mim que eu não sei o que é, eu não sei definir, mas que não me deixa legal. Esse é o nosso tema de hoje. Eu me sinto com raiva por estar intolerante alimentar e por ter tantos desconfortos gastrointestinais. Maravilha, gente. Acho que a gente já tá aqui com 10 pessoas, isso já tá bom, né? Então vamos começar. Coloca aqui pra mim quem é que sente raiva por estar nessa condição de intolerância alimentar. Vai colocando aqui pra mim pra eu saber. Elias, boa noite. Gente, coloca aqui pra mim quem é, só pra eu saber, quem é que sente raiva de estar nessa situação. Quem é que sente raiva quando come e passa mal? Fala assim, Ju, eu sinto. Quem é que sente raiva por não poder ir na casa de alguém que conhece porque sabe que não vai ter nada para comer? Quem é que sente raiva quando tá lá no banheiro passando mal? Quem é que sente raiva quando tá assistindo uma live que tá com enxaqueca? Quem é que sente raiva aqui, gente? Levanta a mãozinha assim e fala, Ju, eu.
Ah lá, o Elias, antes sentia tristeza e hoje eu sinto raiva. Ah, Luma, eu sinto principalmente nos dias que eu acordo com diarreia e gases. Gente, quando a gente descobre a intolerância alimentar, a gente tem várias fases, né? E eu acho que eu passei por, se não todas, quase todas, né? Ah lá, a galera sente, né? Eu sei como é. Então, o que acontece? Vou falar um pouquinho de como eu me sentia, tá? Quando eu descobri, né, há muito tempo atrás a minha intolerância alimentar, o que eu senti? Eu falei assim, isso aqui não vai passar logo. Pensei assim, né, vou tomar essas enzimas aqui, quando eu descobri que tinha, e eu achei que ia ser a minha solução. Aí comecei a usar, tomar enzima, fazia efeito, e aí com o passar do tempo, como eu já falei pra vocês, a enzima já não fazia tanto efeito assim. E aí o que aconteceu, gente? Eu me lembro que era um misto de tristeza, com medo e raiva. Então começava assim, o medo, quando eu ia me alimentar, era esse. Eu falava, será que isso aqui vai me fazer mal? Será que eu devo comer? Será que eu não comia? Isso no comecinho, tá, gente? Que depois, no final da minha dieta, eu já não comia mais nada. Passei muitos anos sem comer glúten, lactose, açúcar e tudo mais. E aí, o que acontecia? Eu ficava com medo de comer aquele alimento, mas mesmo assim eu comia. Aí, depois, quando eu comia, vinha aqueles desconfortos, né? Minha barriga começava a fazer aqueles barulhos. Quem é que tem a barriga aqui que faz aqueles barulhos blá blá blá? Quem é que tem isso? Eu costumo dizer que eu tinha um alien dentro da minha barriga. Vocês se identificam com esse sintoma? Então, e aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a Vilma sente muita angústia. O que acontecia? Quando eu comia e a minha barriga começava a dar sinal de vida e eu via que eu tinha que procurar um banheiro um quanto antes, aí o que acontecia? Vinha uma raiva dentro de mim, falava, porra, ia falar uma palavrão, que merda isso, literalmente que merda, por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que ir atrás de um banheiro e a pessoa que almoçou comigo não tem? Por que eu não posso comer isso sem passar mal? Por que isso acontece comigo? E sempre aquela coisa, né? E aí eu ia lá, chegava no banheiro, fazia o que precisava, aliviava e depois vinha uma tristeza, gente, uma tristeza, assim, todo aquele medo, toda aquela raiva, depois que aquela carga de adrenalina passa, né, que você vai no banheiro e alivia, aí você fala, poxa, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? E eu me questionava muitas vezes, mas inúmeras vezes disso. Ah lá, galera também, a barriga faz aqueles barulhos, né? Eu costumo dizer que eu tinha um alien aqui, que eles faziam blá blá. Então, gente, e aí o que acontecia, né? Eu falava, cara, mas por que isso? Por quê? E aí eu via às vezes as minhas amigas saindo, né, e comendo o que queria, né, escolhendo lá do cardápio, né? Eu falava, cara, mas por que isso tá acontecendo comigo? Mas que coisa chata isso. E aí eu comecei a perceber que a raiva que eu sentia dentro de mim, ela ia aumentando com o passar do tempo e ia aumentando para as outras áreas da minha vida. Então, a maioria das pessoas acham, né, que eu sou tranquilona, good vibes, bem relax. Gente, vocês não têm ideia. Minha mãe, meu pai, meu irmão que podem falar. Nesses 10 anos que eu fui intolerante alimentar, quanto que eu era uma pessoa intolerante com a vida, com o mundo, com os outros. Quanto que eu sentia raiva, uma raiva dentro de mim que não cabia. As pessoas não podiam falar um A pra mim, que eu já retrucava, que eu já, xingava, que eu já explodia, que tudo pra mim era motivo de eu brigar, era motivo de eu discutir, era motivo de eu ficar intolerante. Quem é que se identifica aqui? Quem é que joga a raiva nos outros? Quem é que parece uma panela de pressão que tá explodindo a qualquer momento, que, sei lá, às vezes a pessoa fala uma coisinha pra você que nem é algo grandioso, que você explode, você fica puto, aí você fala o que tem que falar de uma forma indelicada com o outro, e aí você fala, depois que passa, né, você fala, poxa, eu exagerei, não deveria ter feito dessa forma, por que eu fui fazer isso? Quem é que faz isso? Quem é que sente isso? Não parece, né?
Mas eu já fui muito estressada, gente. Por isso que eu conheço vocês, viu? Conheço todo mundo aqui. E aí, gente, o que eu pergunto pra vocês? Ó, o Evandro falando, você também, né? Eu sei como é. Olha lá, a Sophie falando, eu também, é assim mesmo. E aí, gente, o que eu falo pra vocês? Vou fazer aqui a Lívia, vou fazer uma analogia. A Lívia levantando a mãozinha também, que é. E aí vem aquele arrependimento, né? Então, gente, imagina assim. Quando a gente tá passando mal. Imagina que você comeu alguma coisa estragada, tá? Não tem nada a ver com intolerância alimentar. Você comeu alguma coisa estragada que te fez mal e aí você faz o quê? Vomita. Quando você sente essa vontade de vomitar, se você tem a oportunidade, se é possível, o que você faz? Você sai correndo para ir num banheiro e vomitar, não é? Faz toda aquela coisa horrorosa que ninguém gosta de vomitar. Muito bem. A mesma coisa acontece com o nosso lixo emocional. Só que as pessoas elas não têm consciência de que elas vomitam o lixo emocional nas outras. Exatamente isso. Você tem consciência de que quando você explode, você está vomitando o seu lixo emocional na frente da outra pessoa? Quando você explode com a sua intolerância, com a sua raiva, com a sua falta de paciência, você vomita isso em cima do outro? Sendo que o que deveria ser feito? Se você está percebendo que você está intolerante, que você está sem paciência, que você está com raiva do mundo, que você entende que você está ali explodindo a sua panela de pressão o tempo todo, algo está errado. E você vai e vomita isso no outro? Gente, não. Os outros, os nossos familiares, eles não têm que aguentar o nosso lixo emocional. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir buscar limpar isso e não vomitar nos outros. E não vomitar. Vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Porque eu entendo que existe muito lixo emocional dentro de vocês. Existe uma demanda muito grande. Tem muita coisa que está soterrada dentro da panela de pressão de vocês. E aí, o que acontece? A nossa mente subconsciente, nossa mente ela é dividida em consciente e subconsciente. O subconsciente é onde é guardada todas as emoções, tá? Todas as programaçõezinhas estão dentro do nosso subconsciente. E aí, o que acontece? Dia após dia, você vai lotando o seu subconsciente de eventos negativos, de eventos que você vai vivenciando e que você não vai tratando, de eventos ruins que você vai colocando debaixo do tapete, que você não quer trabalhar, que você não quer analisar. E aí, o que acontece? O subconsciente vai lotando, vai lotando, vai lotando, vai lotando. Imagina uma panela de pressão. Vai lotando, vai lotando, vai lotando. E aí, a panela tá ali, né? Você não abaixa o fogo, não desliga. Você não olha o lixo emocional que tem dentro de você. E aí, o que acontece? Uma hora essa panela explode, ela faz bom. Só que quando essa panela explode, quem tá no comando é o seu subconsciente. Por isso que você fala coisas que você se arrepende, por isso que você fala coisas que machucam o outro, por isso que você vai e vomita o seu lixo emocional em cima das outras pessoas. Por quê? Porque ou você vomita porque o seu corpo tá dando sinais de que não tá bom e você não tá vendo. Então ele precisa de alguma forma externalizar isso, porque ele não aguenta mais aquela pressão ali todo dia, raiva, tristeza, intolerância, impaciência, tudo ali, aquela pressão. Chega uma hora que, bum, explode. E aí quando explode, você explode com o quê? Com raiva, com sintomas físicos, aí os sintomas aumentam cada dia mais e mais e mais. Faz sentido pra vocês isso, gente? Por que você, na hora que explode, fala tudo, sem pensar? E aí, quando a emoção abaixa, você fala, meu Deus, eu exagerei. Você sabe por que isso acontece? Porque quando você tá ali no momento
de falar as verdades, de vomitar o seu lixo emocional, quem tá no comando é o seu subconsciente. Ele que é o responsável pelas emoções. E aí, quando a emoção abaixa e você retoma a sua consciência, o que acontece? É a sua mente consciente que entra no comando. E aí, a sua mente consciente ela é responsável por quê? Por analisar e raciocinar as suas atitudes. E aí, o que acontece? Você analisa e raciocina e você fala assim, meu Deus do céu, eu exagerei, eu peguei muito pesado. E aí é por isso que acontece tudo isso. Quem é que tá se identificando aqui? Levanta, fala pra mim. E aí, gente, voltando um pouquinho, né? Quanto mais raiva a gente sente, por estar intolerante alimentar, por estar num trabalho que a gente não é feliz, por a gente estar num relacionamento abusivo que a gente não se sente da forma como gostaria, se a gente tá em qualquer situação familiar que a gente não tá legal e a gente sente raiva, quanto mais isso vai acontecendo, mais vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí o que acontece? O seu corpo não dá conta. Vocês entendem que os sintomas físicos eles vão aparecendo no seu corpo como um alerta. Oi, eu tô aqui, presta atenção. Não tá confortável aqui, a sua mente fala pra você. Não tá confortável. Olha pra dentro, olha para suas emoções, veja como é que tá. Mas você não olha. Por que a gente não olha? Porque a gente foi criado num sistema de que quem fala das emoções é fraco. Quem olha para as emoções, quem precisa de terapia, de processo terapêutico, é desequilibrado, é louco. Gente, eu fico pensando por que eu não fiz terapia antes. Ia ter evitado tanta coisa na minha vida. Mas por quê? Por crenças de que quem faz terapia é louco, de quem faz terapia precisa muito de ajuda. Todo mundo deveria fazer terapia na vida. Depois dos 15 anos, você é programado completamente e você só vai conseguir mudar suas programações através de processos terapêuticos. E são processos terapêuticos profundos que conseguem mudar as programações nível subconsciente. Esses sim são os bons. Porque senão você fica lá falando e não resolve nada. Então, gente, eu digo com toda, assim, hoje, tudo isso é muito trabalhado dentro de mim, sabe? Mas antes eu não percebia. Eu não percebia o tanto que eu era irritada, o tanto que eu era estressada. Vamos fazer o seguinte? Desta terça até a terça da semana que vem, vamos ligar o nosso radarzinho de que a gente vai prestar atenção o tanto que a gente está estressado, o tanto que a gente está irritado, o tanto que a gente dá patada nos outros, o tanto que a gente vomita o nosso lixo emocional nas outras pessoas. Vamos prestar atenção nisso? O que vocês acham? Vocês acham que seria um bom exercício? Porque às vezes a gente não dá conta de como a gente tá. E eu falo isso por experiência própria. Minha família falava assim, Juliana, você tá muito estressada. Juliana, você tá muito irritada. Eu falava, vocês estão loucos. Imagina, eu? Não. Nem prestava atenção no meu tom de voz. Nem me dava conta de como eu era. E isso pode estar acontecendo com você. Às vezes a gente acha, eu não tenho raiva por estar intolerante alimentar. Não é só de você estar intolerante alimentar, é muito maior. A gente sente, se eu sentia raiva, e provavelmente você também deve sentir raiva por não comer os alimentos, por às vezes passar por situações desafiadoras. Mas o que eu digo é assim, gente, quanto mais você falar, puta, eu não posso comer esse alimento. Eu sinto raiva por estar intolerante alimentar. Que merda tudo isso, que bosta. Quanto mais você falar esse tipo de palavra para você, para o seu sistema, para essa condição que você está hoje, pior é. Então, 2 exercícios. Talvez eu coloque mais, tá? Tá pesado hoje o tema, né? Vocês estão achando, né? Mas eu tenho que falar, gente. Aqui a gente tem que... É isso? Vocês estão me vendo? Fala, tá aqui deu conexão baixa. Vocês estão me vendo? Fala, tô vendo.
Ah lá, raiva do cabelo caindo, exatamente. Raiva do cabelo caindo, raiva da gente estar com a pele ruim, cheia de espinha, raiva por ter engordado, por ter emagrecido, raiva por estar feia, raiva por a gente não se achar mais bonita. São muitas coisas que a gente sente raiva, que é muito maior. Raiva por às vezes querer ter um parceiro e não tem, porque você se sente frustrada com essa condição que você está. Às vezes a gente sente raiva pela nossa família não entender a nossa condição e a gente querer impor que eles entendam. Você já pararam para pensar que também pode ser difícil para eles? Poxa, você de um dia para o outro não pode mais comer? Como assim? E ninguém entender? Às vezes sentir raiva da pessoa insistir, ai, come só esse pouquinho não vai fazer mal. E a pessoa não fazer por mal, e você ali com raiva, querendo vomitar em cima dela. Porque eu garanto, gente, a intolerância alimentar e problemas gastrointestinais são emoções que não estão sendo digeridas pelo seu sistema, pelo seu organismo. Então, todo mundo que tem algum tipo de intolerância a problemas gastrointestinais precisa trabalhar as emoções a nível subconsciente. Precisa entender onde que está a causa raiz. Precisa entender o motivo disso tudo. Gente, deixa eu ver os comentários de vocês aqui, que eu dei uma perdida aqui. A gente já volta. Vão falando o que vocês estão achando, se eu tô pegando muito pesado, se faz verdade. Vamos ver. Ah lá, não gosto de ser assim. Raiva do cabelo caindo, já passei por isso. Faz sentido. Ah lá, a Luma falou assim: eu parei de falar coisas negativas pro alimento e desde então me sinto muito melhor. Porém, quando passo mal, eu tenho que correr, eu estou lá no banheiro com muita dor e eu fico com muita raiva. Sim, Luma, é normal. Imagina, você tá ali com machucada, a pessoa vem e tira a casquinha, você quer, sabe? Tipo, a gente fica com raiva mesmo. Mas só o simples fato desse movimento, de você olhar para o alimento e não sentir mais raiva na hora que vai comer, já é um grande passo. Olha lá, ansiedade, raiva e ansiedade, exatamente. Então, gente, vocês conseguem perceber que alguém fala, quem que foi? Que foi o Brian? Eu não sei se é Brian de menina ou de menino. Me fala se você é mulher ou homem aqui pra eu falar. O que acontece? Quando a gente sente raiva, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando a gente sente raiva é uma emoção negativa, certo? E ali você tá fazendo o quê? Você tá colocando um monte de emoção negativa pro seu sistema que já tá debilitado. Então você tá aqui pondo mais raiva no seu sistema, mais raiva. Seu sistema, você acha que ele vai ficar bem com isso ou não? Não, né? E aí o que acontece? Se a causa raiz da sua intolerância alimentar e da sua ansiedade for a mesma, da mesma forma que você lota o seu sistema de raiva, você lota o seu sistema de ansiedade. E aí vira aquela bola de neve, porque quanto mais ansioso você fica, mais raiva você sente, mais lixo emocional você coloca dentro de você, mais você explode com os outros, mais intolerante você tá, aí as pessoas não entendem, rola uma ansiedade, aí rola uma intolerância. Vocês conseguem entender que o negócio tipo, é um ciclo sem fim, que um vai retroalimentando o outro? Pessoal, intolerância alimentar não é simplesmente cortar o alimento. Porque se fosse só cortar aquele alimento da vida, tava bom. Vocês já pararam pra pensar? Eu, no meu caso, eu sendo muito realista, tá? Se eu, um dia, se eu lá no comecinho, quando a minha intolerância alimentar começou, só com a intolerância à lactose. Com o tanto de produto zero lactose que tem hoje em dia, com tanto de alimento que é feito com leite vegetal e tudo mais,
Nunca. Se eu só tivesse a minha intolerância à lactose e não tivesse comido e não tivesse aumentado as minhas intolerâncias, eu nunca ia olhar para isso. Ia tomar uma enzima aqui ou então ia cortar da minha vida e nunca ia olhar para isso. Mas não. Aí a minha intolerância à lactose virou intolerância ao glúten também, depois virou a frutose, depois qualquer alimento que eu comia que tivesse contaminação cruzada também me fazia mal, e no final, mesmo eu preparando as minhas refeições, tudo me fazia mal. Só que, o que acontece? O sistema tá ali jogando um monte de sintomas físicos pra você, falando assim, oi, presta atenção, não tá legal isso aqui, olha pra mim, olha pra aqui dentro, vamos fazer uma faxininha interna. E vocês falam o quê? Não vou olhar pra isso. Gente, eu quero que, se vocês tiverem que sair com uma coisa dessa live hoje, qualquer sintoma que o seu corpo apresentar pra você, veja isso como uma bênção, como um sinal de alerta. Porque o seu corpo é um veículo para mostrar pra você que o seu conteúdo interno não tá bom. Entendeu? Então, toda vez que você tiver uma dor de barriga, o intestino prender, muitos gases, enxaqueca, gripe, perder a voz, qualquer coisa, é o seu organismo, o seu sistema falando, olha, tem alguma coisa aqui que você precisa ver. E o que a gente faz? A gente fica estressado, irritado com o nosso corpo. Pô, tá doente de novo. Pô, tô com dor de garganta. Pô, tive que ir no banheiro correndo. Meu intestino não funciona na hora que eu quero. E você só fica lá, malhando o seu corpo, sendo que na verdade ele só quer o seu bem, ele só quer te mostrar, olha, não tá legal aqui, olha pra isso. Com todo amor e carinho ele quer fazer isso, com gentileza, mas não. E por que isso acontece? Porque a gente não foi criada, a nossa sociedade não foi criada para entender que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, algo muito maior, é tudo junto, é integrado. A gente tem que olhar e entender que tudo é um conjunto. Procurar, quando vocês forem médicos, procurar médicos que integrem medicina integrativa. Porque não só o corpo e não só as emoções funcionam separadamente, é tudo um sistema, é tudo junto. Então, o que eu quero que vocês entendam é, o nosso corpo, quando dá sinal, não é para te punir, não é para te maltratar. É só pra você entender, olha, aqui não tá legal, olha pra isso. E aí, o que acontece quando você olha? Você volta a comer os alimentos, você volta a ter o intestino funcionando bem, você volta a ter mais leveza, mais harmonia. Gente, uma coisa que eu adoro, mas eu adoro, assim, que é fantástico, é na primeira sessão. Logo na primeira sessão, eu ver a diferença no semblante da pessoa que tirou aquela raiva que tinha dentro dela. Gente, mas é tão lindo de ver, tirar toda a raiva. O processo terapêutico serve para isso, gente. Se a gente não consegue digerir uma emoção negativa, se a gente não consegue lidar com a raiva, é o processo terapêutico que vai dar, que vai te auxiliar com isso. Só que o que acontece? O seu sistema tá lotado, jorrando raiva, tristeza, medo, intolerância, impaciência, aquelas coisas todas que nada é legal, seu sistema tá ali, jorrando tudo isso, enxugar a bordinha do copo aqui, ó, ou pôr uma barreira pro copo não transbordar, não vai adiantar. Você tem que ir aqui, ó, no fundo, na causa inicial, onde tudo isso começou. Porque vir aqui limpar essa sujeirinha que tá aqui no comecinho, não vai adiantar. Não vai. Você tem que ir aqui, ó, na primeira gota que foi pingada de lixo emocional em você. Na primeira gota que foi colocado raiva. Na primeira gota onde foi programada essa intolerância alimentar dentro de você. Faz sentido aí pra vocês, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, gente, olha, a Felicity falou uma coisa super interessante que eu vou falar da nova medicina germânica. Ó, o Márcio falando, eu olho e fico com vontade de comer e não raiva. Isso é ótimo, Márcio, porque
Se você ficasse com raiva de você olhar uma pessoa comendo, gente, é a pior coisa. Pior coisa. Pelo menos a raiva você não sente. Isso já é ótimo. A Luma falando, tem horas que a gente não come nada do que passamos mal, do que a gente está intolerante. Mas estresse, preocupação, ansiedade, tudo junto causa problemas gastrointestinais. É exatamente isso. Tem gente que fala pra mim assim, Juliana, eu tomo água e a minha barriga distende. Vocês passam por isso? Tomar água que não tem glúten, não tem lactose, não tem frutose, não tem açúcar, não tem nada. E a barriga distende. Quem é que passa por isso? Verdade, ó, o Brian falando, verdade, eu corto tudo e passava mal. Hoje, como de tudo e não passa mal. Agora, nessa história, exatamente, são as emoções. Ah, ótima pergunta, Elias. O Elias perguntou, gente, se eu esquecer, fala assim, Ju, medicina germânica, que eu quero falar um negócio pra vocês super importante. Só vou responder essa questão aqui. Elias, ótima pergunta, vou repetir. Ju, por que existem pessoas estressadas demais, com problemas emocionais e não sentem nenhum tipo de problema gastrointestinal? Perfeita essa pergunta. Essa pessoa ela é estressada, ela é irritada, ela tem problemas emocionais, mas não está no intestino. Mas às vezes está numa dor de cabeça, às vezes tá numa tensão aqui que a pessoa fica carregando peso no mundo. Em algum lugar do corpo tem alguma tensão. Às vezes ela não tem um intestino, às vezes ela tem um intestino que funciona bem, mas ela tem uma gastrite muito forte, úlcera, refluxo. Às vezes são pessoas que não conseguem comer, passam horas e mais horas sem comer. Então, às vezes são pessoas que comem demais para tirar todo esse estresse que joga na comida, joga na compra, nos vícios, nas drogas, bebidas, sexo. Em algum lugar essa demanda vai aparecer. O que acontece? Pode ser que a primeira demanda emocional que o corpo apresenta seja ansiedade. Não seja físico, vamos dizer assim. Pode ser com uma ansiedade, aí essa pessoa tem crises de pânico, essa pessoa tem compulsão. Cada um vai ter de um jeito. Só que, da mesma forma que a intolerância alimentar, por exemplo, tem pessoas que estão intolerantes à lactose, depois vira glúten, depois vira açúcar no meu caso, e depois vira uma síndrome do intestino irritável, pode ser que no longo prazo essa pessoa comece o quê? Com uma intolerância alimentar, ou com o intestino solto, com uma síndrome do intestino irritável. Tudo vai depender em que estágio esta pessoa está. Fez sentido pra vocês isso, gente? A Sônia Mara falando, me reconheço em tudo que você está falando. Que bom, gente, que bom que vocês estão fazendo, tá fazendo sentido para você. A Tânia falando, a deficiência de vitamina D influenciando também. O que acontece, gente? O nosso intestino, ele é responsável por quê? Por fazer todas as absorções, nutrientes e tudo mais. Se o nosso intestino não está funcionando perfeitamente bem, tem vários alimentos que fazem com que a absorção da vitamina D seja mais fácil, tá? Imagina que você vai tomar uma cápsula de vitamina D, que a gente não tá falando de sol, tá? Uma cápsula de vitamina D, umas gotinhas de vitamina D. Aí você tá lá tomando, seu intestino não tá bem. Você acha que vai ter absorção de vitamina D no nosso intestino? Não vai. Não vai, não vai. O Márcio perguntando, quando não se sabe qual é o motivo da raiva. Márcio, o que acontece? Existem muitas formas da gente sentir raiva. Às vezes a gente sentiu raiva aqui, imagina sua mente, aqui você sentiu raiva lá dentro da barriga da mamãe. Como é que você vai lembrar disso conscientemente? De forma racional? Não vai. Você precisa de um processo, passar por um processo terapêutico para ir atrás da causa raiz, onde tudo começou. Tá? É isso que precisa ser feito. Por quê? Porque o que acontece? A maioria das pessoas fala assim, Ju, eu acho que a minha intolerância alimentar começou quando eu era criança em determinada situação na escola, por exemplo.
Só que quando a gente vai ver, é algo muito anterior. Na gestação, quando você nasceu, quando você tinha meses. Então, a gente precisa o quê? De um processo terapêutico para ir lá, buscar a causa raiz dessa raiva, limpar, ressignificar, limpar toda a sua mente, tirar o lixo emocional de raiva, de programações aqui que você teve, reprogramar a mente para que você volte a comer os alimentos. Ou seja, para ressignificar. Não adianta, imagina a sua piscina, a sua mente é uma piscina. E você nunca olhou para a limpeza dessa piscina, nunca fez nada. Aí o que vai acontecer? Essa piscina vai ficar lá 20, 30, 40, 50, 70 anos sem você nunca ter limpado. Aí um dia você vai lá e quer pôr uma gotinha de água cristalina. Vai adiantar? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que esvaziar a água dessa piscina. Você tem que chamar talvez um caminhão para tirar todo o lixo que tem dentro dessa piscina. Você tem que ir lá, passar todos os produtos, tirar aquela coisa que tem lá, que eu não sei nem o nome da piscina lá. Você precisa limpar a piscina inteira. Para depois você ir lá e colocar água cristalina para você poder usufruir dessa piscina, poder nadar, se divertir, tomar sol, se refrescar. Mas para que você possa viver, para que você possa aproveitar essa piscina, você tem que limpar. Vocês conseguiram entender que a nossa piscina é a nossa mente? Que não adianta a gente tirar um evento, não, a gente tem que ir lá embaixo, tirar a água da piscina, limpar, escovar, limpar de novo e passar produto, ir lá, não sei o que, limpar. Limpou, tá limpa, brilhante, agora sim. Aí limpamos. O que é a limpeza? Faz a limpeza do lixo emocional e ressignifica tudo. Quando a piscina tá limpa, pronta para receber aquela água cristalina, a gente vai lá e faz o que? Reprograma a sua mente. Para quê? Para que você encha todo o seu sistema de bem-estar, de saúde, de auto-amor, segurança e do que você precisar, do que o seu sistema precisar. Para que aí sim você possa desfrutar dessa piscina. No caso, você pode fazer o quê? Ir no banheiro todos os dias, comer os alimentos, sair, viajar, se divertir. E aí vai. O que mais, gente? A Lívia falando, esse ano atingiu o intestino com força. Isso mesmo, esse ano e o ano passado a galera ficou muito estressada, com muito medo, com muita raiva, muito intolerante. Intolerante com os outros que não usam máscara. Eu entendo que tem a gente tem que usar, não tô falando aqui que não tem que usar, pelo amor de Deus. Mas a gente é intolerante julgando os outros pelos que os outros estão fazendo. Sempre, a Lívia falando, sempre tive intestino solto. Já faz 7 meses e não regula, exatamente, Liz, você precisa entender onde que tá a causa raiz do seu intestino solto. O meu também, o meu começou com uma intolerância alimentar, depois foi pra síndrome do intestino irritável, ia no banheiro 5, 6 vezes num dia. Já falei pra vocês aqui que teve um dia que eu fui 10 vezes no banheiro, que eu tinha um compromisso pra ir e nem fui, porque eu não conseguia sair de casa. Por quê? Porque eu tinha medo. E aí depois o que veio? Veio uma raiva, uma frustração. Pô, que saco, como é que eu não consigo sair de casa? Todo mundo sai e eu tenho que ficar aqui no banheiro. Era um misto de raiva, de frustração, de impotência, me sentia desvalorizada. Quem é que se sente impotente aqui? Levanta a mão pra mim. A Lívia, eu sou terapeuta, Lívia. Seja bem-vinda, provavelmente você deve ser nova por aqui, né? Eu sou terapeuta e especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. O Elias falando assim, Ju, a intolerância alimentar pode começar através de bebidas alcoólicas? Senti meus primeiros sintomas consumindo álcool. Pode sim, Elias, porque pode ser que você esteja intolerante ao glúten, por exemplo, porque na cerveja, né, eu não sei qual é a bebida que você está falando, mas, por exemplo, na cerveja, a cerveja tem glúten, a vodka tem glúten, tem alguns vinhos que depois que eu descobri, que tem alguns vinhos que têm lactose, então aí depende muito da bebida e o que tem dentro dessa bebida, porque às vezes você tem alguma intolerância
ali nela. A Lívia falando assim, eu estou com anemia e deficiência de vitaminas e nutrientes. Isso acontece, Lívia, porque o seu intestino não está saudável e ele não consegue fazer a absorção de todos os alimentos, vitaminas e tudo mais. E aí o que acontece? Quando o intestino não está saudável, ele não consegue fazer a produção dos neurotransmissores, que é de bem-estar, alegria, felicidade, foco, concentração, disposição. Então aí você provavelmente deve estar cansada, triste, desanimada. A Jéssica perguntando, Ju, eu posso fazer o tratamento, ficar curada e depois sofrer outros traumas e voltar à intolerância alimentar? Jéssica, não, porque o que acontece? Quando você encontra a causa raiz da sua intolerância alimentar, você vai lá e ressignifica aquilo. Você dá um novo entendimento para aquilo e reprograma a sua mente. Por exemplo, eu atendi um caso de uma pessoa que ela não era intolerante alimentar, tá? E que ela sofreu um acidente gravíssimo. E a partir daquele momento que ela viu aquele monte de sangue, aquela coisa toda, ela ficou intolerante ao corante vermelho. Então foi algo externo que aconteceu que abalou o sistema dela. Só que você indo lá ressignificando, não existe a possibilidade, por exemplo, de você voltar para a mesma causa raiz, entendeu? E aí o que acontece? Você limpando todo o seu sistema, tirando tudo aqui, reprogramando a mente, ressignificando e tudo mais, que a gente já falou bastante aqui, o que acontece? A chance de você, do seu copo transbordar novamente é muito baixa. Porque daí você já sabe como segurar a onda, você já sabe como faz e tudo mais. Então não existe essa possibilidade, tá bom? Que mais? A Tânia, meu sonho é ter vida normal. A Tânia é maravilhoso. Ah lá, eu me sinto muito impotente na pandemia, exatamente. Só que provavelmente você vai perceber que esse sentimento de impotência não começou agora, tá? É isso que eu te falo. A maioria, gente, 99% dos meus clientes que passam pelo protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais falam, Juliana, eu me sinto impotente e desvalorizado. E não é só com relação à intolerância alimentar, é na minha vida como um todo. Ou é no casamento, ou é no trabalho, ou na criação dos filhos, ou é em tocar uma empresa. Existe esse sentimento de impotência e desvalorização. Então, quando a gente fala, agora que na pandemia eu me sinto impotente, pode ser que a pandemia, ela aumentou esse sentimento de impotência que já existia dentro de você. Ah lá, tem gente aqui com gastrite há mais de 10 anos tomando omeprazol. Então, quando você toma omeprazol, você está tratando o sintoma ou a causa? Só que tomar remédio, gente, às vezes é muito mais confortável do que tratar as causas emocionais, do que você ir lá atrás da causa raiz. Tem aquela história, né, da pílula mágica. Você acha que é mais fácil você tomar esse remedinho aqui ou você ir atrás da sua dor? Ir atrás da causa raiz de todos esses desconfortos gastrointestinais? É muito mais fácil querer tomar uma pílula. Só que aí o que acontece? Passa 5, 10, 20 anos com a mesma dor, aumentando os remédios, gastando dinheiros na farmácia e nada adianta. Pensa, 10 anos de omeprazol. Quanto tempo você não economizaria de vida, de felicidade, de saúde passando pelo protocolo? Só isso. Pensa. Faz umas continhas aí. Que mais, gente? Que mais? Que mais? Que mais? A Lívia falando assim, tudo começou a piorar depois que eu retomei a terapia. Porém, sempre fiz de grupo e agora só eu e o terapeuta fazemos online.
Bom, Lívia, eu não sei o que você trata com a sua terapeuta pra ter piorado, tá? Isso tem que conversar com ela certinho pra entender por que que isso tá acontecendo. O que mais, gente? Ah lá, a galera tendo síndrome do intestino irritável, tendo gastrite. Qual é a relação a esse sentimento de impotência? Tem como mudar? Sim, tem como mudar o sentimento de impotência. O que aconteceu? Por que você tem esse sentimento de impotência dentro de você? Talvez quando você era bem pequenininha você viu o papai batendo na mamãe e você não pôde fazer nada. Talvez você viu alguém morrer na sua frente e você não pôde fazer nada e esse sentimento de impotência cresceu. Talvez quando você estava na escolinha você sofreu bullying e o sentimento de impotência está ali dentro de você. O que aconteceu na sua infância que foi instalado ali um sentimento de impotência, de desvalorização, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente. Eu não sei o que você passou na sua infância, mas se existe um sentimento de impotência na fase adulta, existe uma programaçãozinha que foi instalada quando você era criança, quando a sua mente subconsciente estava aberta ainda, porque até os 5 anos de idade a nossa mente subconsciente ela é inteira aberta. Então, se vocês têm criança em casa, tomem muito cuidado o que vocês falem para os seus filhos. Você não presta, você faz tudo errado, você... Qualquer coisa, sei lá, não veio agora nada na minha cabeça, mas assim, tudo que você fala pro seu filho, até os 5 anos de idade, ele leva isso como uma verdade absoluta até na fase adulta, até o último dia dele, se ele não reprogramar a mente. Então, depende do que você passou na sua infância que tá causando essa impotência dentro de você. E o que tem que ser feito? Ir lá, buscar a causa raiz disso, ressignificar e reprogramar a sua mente. Fez sentido? Para quem quiser informações sobre o protocolo, é só clicar ali no link que está na minha biografia e mandar uma mensagem no WhatsApp, que todas as informações você recebe por lá. Olha só. Ju, nos dê uma dica o que devo fazer Nossa, gente, até aqui, vou tomar uma água. Peraí, a Elisa mandou uma pergunta ótima. Ju, dá uma dica do que eu posso fazer quando eu tô no momento de raiva, ansiedade, estresse, para que eu não vomite todo o meu estresse, toda a minha intolerância nas outras pessoas. Tá. Primeira coisa que você tem que fazer é, se for possível, sair de perto. Para você não vomitar o seu lixo emocional nos outros. Outra coisa, tá com raiva? Pega um travesseiro, sem brincadeira, pega um travesseiro, se tranca no quarto e soca. Bate no travesseiro e xinga e tira essa raiva. Joga o seu lixo emocional no travesseiro, numa almofada, na cama, aonde for. Pelo amor de Deus, não vai na parede, hein? Senão você quebra a mão, tá? Mas faz isso, faz esse movimento. Sentiu raiva? Vai lá. Isso é uma das coisas que eu recomendo para os meus clientes, por exemplo. Para quem tem muita raiva dentro de si e não consegue controlar. Sai do ambiente que você tá. Pega um travesseiro, uma almofada quando for possível. Ou, não dá, Ju, não dá agora, não tem lugar, não consigo fazer isso. Tá bom. Chega em casa, solta o travesseiro. Xinga, grita, avisa pra família, olha, agora é meu momento terapêutico. Liga uma música alta se você não quer que as pessoas vejam você fazendo isso, mas pega, joga o seu lixo emocional dentro desse travesseiro. Olha lá, a Nani falando, a técnica do travesseiro é mágico. Sim, gente, é mágico. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada, mas ó, eu uso isso. Por incrível que pareça, eu uso isso. Soca o travesseiro, exatamente o Edu falando, soca o travesseiro. É assim mesmo que tem que fazer, gente. Sabe por quê? Porque a raiva é um sentimento que está intrínseco dentro da gente. E a gente vai ficar vomitando em cima dos outros? Não. Não, porque os outros não tem nada a ver com as suas programações, com a merda que você tem dentro de você, com o lixo emocional que você tem ali. Você já imaginou? Por exemplo, um pai tá cheio de lixo emocional ali. Ele vai lá e vomita o lixo emocional aonde? No filho.
vai lá e bate no filho, desconta no filho e tudo mais, e ali. Como essa criança vai crescer? Essa criança vai crescer entendendo que demonstrar amor é bater. Meu pai me ama e me bate. Se for uma mulher, o que ela vai buscar na vida dela com essa programação? Ela vai buscar um marido que bate. De forma inconsciente, ela não quer apanhar, mas ela atrai para a vida dela, o amor da vida dela é uma pessoa parecida com o papai, que bate. Exatamente isso. Quem mais? Luma, a Luma perguntou assim, mas você ainda faz isso, Ju? Luma, às vezes eu fico com raiva. Eu não sou nenhum ser iluminado, não. Eu fico com raiva, eu fico puta, eu fico estressada. Só que a diferença é que eu não jogo meu lixo emocional nos outros. Eu senti aquele bolo de emoções, eu dou uma segurada e falo. Em casa a gente vê isso. Sabe, tipo a mãe, assim, quando fala, a gente conversa em casa. Eu falo isso com a minha criança interior. Chego em casa, pego o travesseiro. E comigo não é travesseiro, né? Eu tenho uma luva de boxe, quer ver? Ela acho que tá até aqui. Aqui, ó. Que eu usava lá no consultório. Olha, gente. Quem é que já passou por sessão presencial comigo quando eu atendia presencial e já usou essa luvinha aqui, hein? Se vocês não quiserem travesseiro, essa luva de boxe aqui, ó, é maravilhosa. Pode socar. Gente, até o último dia da nossa vida a gente vai sentir tristeza, vai sentir medo, vai sentir raiva, às vezes vai sentir ódio, amor. São sentimentos básicos que estão dentro da gente. O que a gente vai fazer com todo esse bolo de emoções é que vai fazer a diferença. Como é que você vai deixar que o mundo externo interfira no seu mundo interno? Essa é a diferença. Porque essas emoções básicas a gente vai sentir sempre. É o que eu falo pra vocês. Vocês acham que eu sou, assim, a mais pacífica, a mais santa, a mais tranquila? Não. Eu gostaria muito de ser. E eu busco muito o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Faço técnicas em mim, leio muito. E primeiro, tudo que eu aplico em vocês, como meus clientes, como meus seguidores, todas as técnicas que eu ensino pra vocês, primeiro eu apliquei em mim. Funcionou em mim? Aí sim eu passo pra frente. Entendeu? Olha lá, Aline. Maravilhosa pra quem é raivoso. Exatamente. Uma boa noite de sono e praticar esportes ajuda nos problemas emocionais? Ajuda sim, Elias. Porque, por exemplo, a corrida tem gente que considera como uma meditação ativa. Então, você tá ali, você tá descarregando as suas emoções. Então, você tá ali fazendo atividade física, você não tá deixando que o seu copo transborde. Se o seu copo já tá transbordando, tem que limpar, tá? Não adianta, tem que limpar, tem que tirar o lixo emocional. A atividade física vai fazer o quê? Não vai deixar que ele transborde mais. Vai falar, opa, peraí, deixa eu segurar um pouquinho. Então, é isso. A luva que aguentou muito. A Dani já passou pelo processo presencial. Ai, gente, olha, já são 8 horas. Quem tiver mais alguma pergunta aí, sabe o que eu queria falar com vocês rapidinho? Para quem ainda não leu o meu e-book, lá no meu e-book eu falo exatamente como o nosso corpo quer comandar a nossa mente. O certo para um sistema normal é a nossa mente comandar o nosso corpo. Ai, medicina germânica! Verdade, gente, deixa eu mudar tudo. Eu falo do e-book depois. Medicina germânica, gente. Na medicina germânica, obrigada pra Felicity. Medicina germânica, assim, na medicina germânica, quem tem problemas na ATM, tá? Quem rói unhas, quem vive colocando as coisas na boca, assim, tá? Quem tem problemas nos dentes, de ficar desgastando, bruxismo. Quem é que passa por isso? Pela nova medicina germânica, isso é um dos sintomas de raiva, tá? Quem é que rói unha aqui? Fala pra mim. Quem é que fica assim, ó, apertando aqui a ATM, que não consegue dormir? Quem é que tem bruxismo?
Nova Medicina Germânica fala exatamente isso. Quando vocês passam pelo processo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, vocês recebem uma planilha com vários sintomas físicos. Todos os sintomas. E aí você vai preenchendo. Já tive isso, já tive aquilo, tenho isso, tenho aquilo, você vai preenchendo. Antes, para vocês terem uma ideia, antes de vocês passarem pelo protocolo, eu conhecer vocês pessoalmente, eu já sei como vocês funcionam. Só pelos sintomas físicos. É fantástico isso, né, gente? Mais uma vez, porque eu falei, levem para essa live. Quando vocês entenderem e compreenderem que o nosso corpo dá sinais através dos sintomas físicos e que é uma bênção, é por isso. Tudo é decodificado. Eu sou formada em Nova Medicina Germânica, eu sou formada em linguagem do corpo, em metafísica, para quê? Para integrar tudo isso. Para integrar, para vocês entenderem que antes de vocês chegarem até mim, pelo processo que vocês fazem, eu já sei como vocês funcionam. Só pelos sintomas físicos. Eu já faço uma leitura, eu já sei, ó, tá, a pessoa é assim, 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 assado. Então, quando a gente fala, né, que muitas vezes as pessoas falam, mas é um processo de hipnoterapia. Não é, gente. O meu protocolo é algo muito maior. Nenhum hipnoterapeuta de formação sabe decodificar um corpo. É necessário inúmeras formações adicionais. É necessário ir atrás, estudar profundo, entender cada corpo, cada sintoma e ali e tudo mais. Vou salvar assim, gente. Então, agora voltando no e-book, faltam 3 minutos para acabar. Voltando no e-book, é assim, no meu e-book eu explico como que a nossa mente deveria comandar o nosso corpo, mas como o nosso corpo comanda a nossa mente. Porque toda vez que a gente sente raiva, toda vez que a gente fica dando um comando negativo pro nosso corpo, toda vez que a gente fica falando, eu não posso comer, que droga, toda vez que a gente come e passa mal, toda vez que a gente fala, eu queria comer, mas eu sou intolerante, que bosta, que raiva, não sei o que lá, blá, blá, blá. Toda vez que você manda esse comando para o seu corpo, ele está se alimentando disso. Ele se alimenta, porque o seu corpo ele não entende o que é ruim para você. Ele está programado para aquilo, então ele fica se alimentando desse monte de sentimentos ruins. E para que a sua mente comande o seu corpo, para que o seu sistema fique equilibrado, você precisa mudar a forma como você sente, fala e pensa. Então, passando por um processo terapêutico, você consegue mudar o que está dentro. Então, a minha dica, a outra dica, né, que eu dei várias hoje, é para quê? Para que você mude a forma como você olha para o alimento, mude a sua postura na hora de comer, mude a sua postura na vida. Vamos parar de ser intolerante, vamos levar mais calma. Lembra que eu falei? Dessa terça até a próxima terça, vamos observar como que a gente se porta em todas as situações. Vamos ter mais controle. Pelo menos se a gente não conseguir, se vocês não conseguirem ter controle, pelo menos vocês vão ter observação de como vocês estão. Se vocês têm raiva ou não dentro de você. Para as pessoas que falaram, Ju, eu não tenho raiva dentro de mim, mentira, porque todo mundo tem. Maravilha, meus amores, maravilha. Lógico, nunca vi uma hipnoterapeuta que faça isso. Juliana Casagrande é só Juliana Casagrande. Gente, o protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais foi desenvolvido com muito amor e carinho. E se você curtiu essa live, assim que eu colocar lá no Instagram, postar lá, dá um like, dá um joinha e fala, Ju, amei, fez total sentido, porque o engajamento pra mim melhora e a gente consegue entregar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas, para que elas entendam como as nossas emoções interferem em todo o nosso corpo, em todo o nosso sistema. E como eu já falei para vocês, a minha missão é levar esse conhecimento que eu recebi para todos vocês, para que vocês consigam viver a vida com mais leveza e harmonia. Então, se vocês gostaram, por favor, dê um like lá quando eu postar essa live, falar, Ju, amei, encaminhe para os amigos, para todo mundo, para vocês entenderem realmente que é possível sim voltar a comer os alimentos, e quanto mais autoconhecimento, mais informação a gente tiver, melhor é. E é isso, meu amor, meus amores. Um beijo para vocês, até terça que vem às 19 horas e a gente vai falar sobre intolerância alimentar, como a intolerância alimentar e a culpa, uma tá atrelada à outra, tá bom?
Um beijo, gente. Boa semana. Tchau.